Bom dia, tudo bem, gente? Meus seguidores, meus alunos, meus amigos, eu estou aqui novamente falando sobre direito, sobre política. Hoje eu vou falar sobre o Tribunal Penal Internacional. Muitas pessoas nem sabem que existe esse tribunal, né? O TPI, ele foi criado na realidade, um processo de construção após a Segunda Guerra Mundial. Quando você assistir aquele filme O Tribunal de Nuremberg, que você vai ver que os alemães, ao serem julgados pelos crimes de guerra, eles alegaram que não havia jurisdição daquele tribunal para aquele julgamento e que eles estavam cumprindo as leis nazistas, então não estavam cometendo crime algum. A partir daí, a comunidade internacional, com princípio no base no princípio da solidariedade, começaram a pensar em criar um tribunal internacional de direitos humanos. E o Brasil acabou ratificando e assinando esse tratado. O tratado foi criado em 98, mas o Brasil só ratificou realmente isso aí em 2002, né? E a emenda constitucional número 45, de reforma do Poder Judiciário, colocou o TPI como um tribunal complementar aos crimes considerados genocídio, ataques, invasões estrangeiras, agressões a outros estados, esses crimes como crimes de guerra, né, que seriam julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Então esse tribunal julga pessoas, não julga os estados. Então tem umas questões jurídicas que tem que ser analisadas aí, né? A extradição do indivíduo para lá. Na realidade não é extradição, porque a extradição seria feita de um país para outro país. No caso nós estamos na entrega. O Brasil entrega esse indivíduo que cometeu esse crime ao Tribunal Penal Internacional. Tá certo? Então é importante que vocês tenham conhecimento que existe um tribunal que, no caso de ser considerado um genocídio, será julgado pelo TPI. Eu não vou entrar em questões políticas aqui, que o pessoal fica me pressionando para falar sobre questões, que agora morreram 100 mil pessoas aqui, isso é um genocídio, não sei o quê. Não vou entrar nesse método, por quê? Porque nós sabemos que o presidente não apoiou o isolamento, mas isso objetivamente tem que ser apurado. Se ele for denunciado no TPI, isso é uma discussão que vai ser feita do ponto de vista internacional. Tanto os governos negacionistas, eles não apoiaram o isolamento, tá certo? E isso fez com que eles tivessem um aumento excessivo no número de pessoas. É óbvio que tem causas variáveis que serão discutidas, que serão analisadas ao fim da pandemia. E nós vamos analisar se por acaso houver culpa ou dolo de alguma das partes, poderá ser levado, isso é uma discussão que eu não vou entrar. O mais importante é que você tenha essas questões lá na OAB. A questão, por exemplo, 197.145 do que concursos, fala sobre o TPI. E ele fala o seguinte: o Tribunal Penal Internacional prevê a possibilidade de aplicação de pena de morte, ao passo que a Constituição brasileira proíbe tal aplicação. Então a pena de morte, ela nunca vai ser aplicada no Brasil, só se nós criarmos uma nova Constituição. E o Brasil estaria fora da ordem internacional que combate direitos humanos. O TPI prevê a pena de a prisão perpétua, mas não prevê pena de morte. Então essa afirmativa é falsa. O artigo 4, o parágrafo 4 do artigo 5º da Constituição prevê a submissão do Brasil a jurisdições de tribunais penais internacionais e tribunais de direitos humanos. Não é jurisdição, porque o Brasil prevê o que nós chamamos de complementação no caso de crimes contra genocídio, crimes contra a guerra, tá certo? O Estatuto de Roma não permite reservas nem a retirada de Estados-membros do tratado. Permite, gente. Esse tratado é feito a revisão dele constantemente. Se um país não concordar, ele pode fazer reservas a esse tratado. Então essa questão também ela é falsa. O Estatuto de Roma criou o Tribunal Penal Internacional, estabelece uma diferença entre entrega e extradição. A primeira opera entre o Estado e o mencionado tribunal, e a segunda é entre Estados. Então, é uma diferença de extradição e entrega. O Brasil entrega o indivíduo ao TPI, mas a entrega de um indivíduo ao Estado é pela extradição, é pelas cartas rogatórias lá no Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Então é só uma discussãozinha aqui sobre o Tribunal Penal Internacional. Tem um monte de discussões para serem feitas aí, é só para a gente conhecer, saber que existe aí um Tribunal Penal Internacional que pode julgar os crimes de guerra, de genocídio, de agressões internas, externas, tá? Crimes que são considerados que extrapolam
os limites territoriais de um país, que são reconhecidos internacionalmente por um Tribunal Penal Internacional. Grande abraço, dá um like lá no meu canal. Isso aqui é apenas um debate, um comentário. Possam fazer seus comentários, suas críticas. Eu estou aberto às críticas e também aberto aos elogios. Grande abraço para vocês e um grande final de semana. Hoje é sexta-feira, sextou. Dá um like lá.